Eu sou o professor Leandro Martins, do Instituto de Química da Unicamp, e hoje a gente vai falar sobre uma das coisas que talvez está entre as mais importantes para o entendimento da química, que são as estruturas de Lewis. As estruturas de Lewis são aquilo que a gente normalmente representa quando a gente representa uma molécula, né? Então, quando a gente desenha uma molécula de água assim, a gente está representando a estrutura de Lewis da água. Numa aula ou numa descrição mais precisa da estrutura de Lewis, a gente acrescentaria 4 pontinhos aqui, que são mais 4 elétrons que essa molécula de água tem. E esses são os 2 átomos de hidrogênio, e aqui são 2 pares de elétrons que estão formando as ligações químicas. Entender exatamente a construção de uma estrutura como essas e tudo que ela de fato representa é absolutamente essencial para entender praticamente qualquer coisa da química. Então, hoje a gente vai fazer uma aula onde a gente vai descrever as ideias centrais na construção de estruturas de Lewis e, com isso, entender como a gente representa estruturas moleculares e, além disso, o que essas estruturas moleculares implicam para a reatividade das moléculas que a gente está desenhando. Então, uma estrutura de Lewis é isso, é uma maneira de colocar uma maneira de arranjar os átomos que compõem uma determinada molécula numa representação simplificada, representando nessa estrutura os elétrons mais importantes do ponto de vista químico. Então, uma estrutura de Lewis vai conter todos os átomos que compõem a molécula, evidentemente. Vai conter um conjunto de elétrons da molécula, que não são todos os elétrons da molécula, mas são os elétrons mais externos. E aqui a gente pode usar diferentes nomes para isso, mas a gente costuma ouvir, apesar de que é uma notação até um pouco ultrapassada, que seriam os elétrons da camada de valência dos átomos. Esses são os elétrons ou das camadas, já que tem mais de um átomo, das camadas de valência dos átomos. Essa é uma camada de valência, é uma notação um tanto velha, na verdade. Eu prefiro dizer simplesmente que são os elétrons mais externos, ou seja, aqueles que estão mais longe do núcleo dos átomos e que, portanto, estão mais expostos de forma a participar de reações químicas. A gente vai colocar esses elétrons e esses átomos de uma maneira que é uma maneira essencialmente resultante da experiência, ou seja, a maneira como a gente vai aprender a colocar esses átomos e esses elétrons nas moléculas vem de um treinamento sucessivo, ou seja, de você ver moléculas, de observar como elas são, se acostumar como são as moléculas mais comuns, e a partir desse costume você vai conseguir se naturalizar com essa representação de estruturas de Lewis. O que não significa que não existam algumas regras, A gente vai colocar regras para a construção dessas estruturas, ainda que, essa é uma opinião pessoal, essas regras acabam jogando um papel pouco importante quando você passa a ter um conhecimento da química mais aprofundado. Inclusive você começa a ver violações dessas regras, até em exemplos simples tem violações dessas regras, mas o que acaba dominando o processo de construção da estrutura de Lewis é algum nível de incorporação intuitiva dessas regras com o seu conhecimento básico de química e sua intuição de quais são as moléculas que fazem ou não sentido. E na maior parte das vezes, por como a gente se acostuma com as moléculas, esse conhecimento acaba sendo incorporado na representação das moléculas, a gente acerta quase sempre, e quando a gente erra, a gente erra e não tem problema, e existem maneiras mais aprofundadas da gente descobrir estrutura molecular que não seja fazendo desenhinhos. Então, o que a gente tem que entender é como a gente vai dispor os átomos e os elétrons de moléculas, na maior parte das vezes relativamente simples,
de tal maneira que isso seja útil. Tá? Isso que é o fundamental. Isso aqui tem que ter utilidade prática no entendimento de reações químicas. Tá? Então é para isso que serve. Né? Enquanto essas representações servem para a gente entender como acontecem reações químicas, as estruturas de Lewis vão ser úteis. Tá? Em situações onde as reações químicas fogem dos padrões habituais, elas deixam de ser tão interessantes. Bom, então vamos começar com um caso simples. Né? Qual é a molécula mais simples de todas? Né? É a molécula de hidrogênio, que é formada por 2 átomos de hidrogênio. Então, é a molécula de H2. H2 é formado por 2 átomos de hidrogênio e o hidrogênio tem um único elétron. Então aqui não tem nenhuma coisa a ser discutida. O que a gente vai representar quando a gente desenha um átomo de hidrogênio é o H, a representação do átomo, e um pontinho. E esse pontinho vai ser o elétron. Isso aqui, na verdade, vai ser uma representação, já é uma representação técnica nas estruturas de Lewis, que um pontinho numa estrutura de Lewis é um elétron. Isso aqui é um elétron. E o átomo de hidrogênio ele tem um elétron só. Se a gente olhar numa tabela periódica, né, a gente vai ver que a configuração eletrônica do hidrogênio é 1s1. Significa que o hidrogênio tem um elétron no nível de energia 1s, que é a nomenclatura dos níveis de energia dos átomos. Né? Isso aqui a gente pode ver detalhadamente nas aulas sobre estrutura eletrônica, estrutura atômica. Então, o que é fundamental aqui é que o hidrogênio tem um único elétron, então o elétron mais externo do hidrogênio é esse mesmo, o elétron da camada de valência do hidrogênio é esse mesmo, todas essas coisas não tem nenhuma ambiguidade nesse caso. E se a gente vai formar uma molécula de H2, que é a molécula que tem 2 hidrogênios, a gente vai ter que aproximar um hidrogênio com outro hidrogênio. Então, a gente tem aqui o hidrogênio número 1, hidrogênio número 2, cada um tem o seu elétron, e a gente vai aproximar esses 2 átomos de hidrogênio e vai formando a molécula de H2. Então, eu não vou aqui entrar em tecnicalidades, porque isso aqui é muito natural, essa representação é muito natural, então isso aqui é a molécula de hidrogênio. E olhem só, né, como a gente fez essa representação. Isso aqui é a molécula de H2, molécula de hidrogênio. E o que mudou na nossa representação? Antes da formação da molécula, a gente tinha 2 bolinhas, que cada uma delas representava um elétron, como eu falei aqui. Então, um pontinho na estrutura representa um elétron. E depois da formação da molécula, eu tenho esse traço aqui. E esse traço representa um par de elétrons, que está compartilhado. Essa palavra é importante para a gente, entre os átomos. De hidrogênio. Então, aqui a gente já falou muito do que a gente precisa entender ou assimilar para desenhar estruturas de Lewis. Que é, a gente vai desenhar o átomo como uma letra representativa daquele átomo. A gente vai representar os elétrons mais externos, que são os elétrons da camada de valência, dos últimos níveis de energia ocupados daquele átomo, explicitamente na nossa molécula. No caso do hidrogênio é só um elétron mesmo. Então, um átomo com um elétron com uma bolinha em torno dele, um átomo de hidrogênio, um H com um pontinho em torno dele, isso aqui já é a estrutura de Lewis de um átomo de hidrogênio. E essa aqui é a estrutura de Lewis da molécula de hidrogênio, que corresponde simplesmente a 2 átomos que estão agora compartilhando esse par de elétrons. Esse compartilhamento desse par de elétrons é o que na estrutura de Lewis
representa uma ligação covalente. Ligação covalente. Muito bem. Vamos agora acrescentar uma informação aqui. Vamos supor que essa molécula de hidrogênio, ela se rompe. Isso acontece, tá? Ela se rompe. Vamos supor que vem aqui, bate radiação nela. Então vamos supor que isso aqui é radiação. Vem uma radiação, se choca nessa molécula e essa molécula se rompe. Mas ela se rompe não restaurando os dois átomos de hidrogênio. Ela se rompe de tal maneira que um dos átomos de hidrogênio fica com 2 elétrons e o outro átomo de hidrogênio fica sem nenhum elétron. Então vejam só, agora, como está feita a minha representação. Esse par de elétrons, aqui eu tenho aqueles 2 elétrons que estavam formando a ligação covalente, né? Aqui, ligação covalente. Esse par de elétrons agora não está mais compartilhado entre os 2 átomos. Eu voltei a representar esse par de elétrons, como 2 bolinhas. Algumas vezes vocês vão até ver esse par de elétrons representado como um tracinho, mesmo estando localizado sobre um átomo, mas isso é mais raro. Tá? A representação mais comum é que quando o par de elétrons está localizado só em um átomo, ele aparece como 2 bolinhas. Então, esses aqui são os 2 elétrons. Esses são os 2 elétrons. E esse átomo de hidrogênio aqui ficou sem elétron nenhum. Um átomo de hidrogênio sem nenhum elétron é um próton, né? Então isso aqui é um próton. Se isso aqui é um próton, naturalmente isso aqui tem uma carga positiva. Então a gente pode escrever aqui, ó, esse aqui é um H+. Então uma molécula de hidrogênio que sofreu uma trombada de um fóton e se dissociou em 2 partes, nas quais um dos átomos de hidrogênio acabou ficando com os 2 elétrons e o outro átomo de hidrogênio ficou sem elétrons, o átomo que ficou sem elétrons é um H+, um próton. Tá? Nesse caso é um H+, mesmo, tá? Não confundir com um H3O+, um hidrônio. Nesse caso é um próton sem nenhum elétron em volta dele, portanto é um próton com uma carga positiva. Então se isso aqui ficou com uma carga positiva, naturalmente isso aqui tem que ter ficado com uma carga negativa. Então aqui tem uma carga negativa, que aparece como um menos, ou às vezes como um menos com uma bolinha em volta, porque o menos sozinho às vezes fica muito ruim de ver. Então às vezes essas cargas aqui aparecem com bolinhas em volta para ficar mais claras, tá? Então a gente aprendeu mais uma coisa, né? A gente representa as cargas que os átomos têm dessa maneira. Tá? Então, essas duas são representações das cargas que os átomos têm. E por que esse hidrogênio tem uma carga negativa e por que esse hidrogênio tem uma carga positiva? Esse hidrogênio tem uma carga negativa porque normalmente, aliás, o hidrogênio neutro tem um elétron em torno dele. E esse hidrogênio aqui está sem nenhum elétron. Portanto, esse hidrogênio aqui tem menos elétrons, menos um elétron em relação ao que o hidrogênio tem no átomo neutro. Tá? Então, como ele tem menos um elétron em relação ao que o hidrogênio tem no átomo neutro, ele tem uma carga positiva. Perdeu uma carga negativa, ficou com uma carga positiva. E esse hidrogênio aqui está com 2 elétrons, portanto, tem mais um elétron em relação ao hidrogênio neutro, ou seja, ao átomo de hidrogênio comum, ao átomo neutro. Portanto, se ele tem mais um elétron em relação ao átomo neutro, ele tem uma carga negativa. Tá? Para quem tem mais familiaridade com isso, né? A configuração eletrônica disso aqui seria um S0 ou nada, né? Ou seja, não tem nenhum elétron nesse átomo aqui. E a configuração eletrônica disso aqui seria um S2. Ou seja, é a configuração eletrônica do hidrogênio, que é um S1 mais um elétron, portanto um S2. Tá? Mas isso não vem muito ao caso nesse momento.
E nessa molécula aqui, né? Nessa molécula aqui a gente não colocou nenhuma carga porque esse par de elétrons aqui está sendo compartilhado. Tá? Então, e aqui essa é uma maneira como eu descrevo as coisas, tá? Pessoal, mas eu acho que é didaticamente útil. Tá? Então, nessa molécula aqui, nenhum átomo tem carga. Tem carga. Porque, e aqui eu vou colocar um entre aspas, tá? Aí nesse caso aqui é verdade, mas depois a gente vai ver. Em média, cada hidrogênio tem um elétron. O que corresponde, o que é igual ao átomo neutro. Então, como é que eu penso isso, tá? Isso aqui é uma questão didática, mas eu acho que é muito útil. Eu imagino, né, que esse par de elétrons aqui, vamos desenhar ele grande aqui fora, esse par de elétrons aqui, né, que eu desenhei como um tracinho, eu imagino que esses elétrons aqui estão circulando aqui entre um átomo e outro, são dois elétrons, tá? Eu vou desenhar os elétrons com bolinhas vermelhas. Então, tem dois elétrons aqui participando dessa ligação química. E eu imagino, faço uma imagem aqui na minha cabeça, né, de que esses elétrons estão circulando, formando essa ligação química. Então, eles estão circulando entre esses dois átomos. O que eu fiz aqui foi um zoom dessa ligação química aqui, tá? Estão circulando entre esses dois átomos, se mexendo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Em média, cada um dos átomos fica com um elétron. Então, como o átomo neutro tem um elétron, em média, esses átomos estão com o mesmo número de elétrons que eles têm no átomo neutro e, portanto, não tem nenhuma carga nessa molécula aqui. Bom, então, esses são os conceitos fundamentais. Quais? Tem elétrons que não estão formando nenhuma ligação, que são representados como pontinhos. Tem elétrons que estão sendo compartilhados entre átomos, que são representados como tracinhos. Então, são sempre pares de elétrons sendo compartilhados entre átomos. Pares de elétrons formam ligações covalentes. Pares de elétrons compartilhados formam ligações covalentes. E esses pares de elétrons, eu vou imaginar que eles estão igualmente distribuídos entre os átomos participantes da ligação, na hora de calcular qual que é a carga desses átomos. Nesse caso aqui não tinha nenhuma ambiguidade, porque eu tinha hidrogênio dos dois lados, então imaginar que esses elétrons estão igualmente distribuídos entre esses átomos é inclusive verdade. Né? Agora, quando a gente vai ver situações onde os átomos têm eletronegatividade diferente, isso deixa de ser verdade, mas a gente vai continuar usando essa ideia, nem vou chamar de aproximação, mas esse conceito para calcular qual que é a carga dos átomos. Vamos para a molécula de água, né, que é a nossa, talvez a molécula mais conhecida de todas, né? Então, a molécula de água, ela é formada. A molécula de água tem um oxigênio e dois hidrogênios, um oxigênio e dois hidrogênios. O oxigênio tem configuração eletrônica, se a gente olhar na tabela periódica, 1s2, 2s2, 2p4. E o hidrogênio, o que significa isso? Significa que o oxigênio tem no total 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E 6 desses elétrons estão na camada mais externa, no nível 2. Então, esses são os elétrons da camada de valência ou os elétrons mais externos do átomo. No caso aqui, eles estão no nível 2, no nível de energia 2 do átomo. Esse elétron aqui é o elétron mais interno. Então, esse elétron é mais interno. E os elétrons mais internos, normalmente, não jogam papéis importantes nas reações químicas, na maior parte das vezes. Então, a gente só vai se preocupar com os elétrons mais externos. Portanto, aqui, no caso do átomo de oxigênio, a gente vai se preocupar com esses 6 elétrons da camada mais externa. São 6 elétrons que estão na camada mais externa do átomo de oxigênio. Tá? Se a gente fizer uma representação aqui bem
simplificada do átomo de oxigênio, a gente teria uma coisa assim, né? O núcleo do átomo de oxigênio tem 2 elétrons, tá? Não briguem comigo quem se ofender por essa representação. Tem 2 elétrons aqui circulando em distâncias mais próximas do núcleo, que são os 2 elétrons do orbital 1s. E tem 6 elétrons que estão circulando, e aqui eu não vou fazer diferenciação entre eles, porque para os propósitos do que a gente está estudando aqui não faz diferença. Tem 6 elétrons circulando em regiões mais externas, mais distantes do núcleo. Então tem esses 6 elétrons, que são os elétrons do nível 2, que estão distribuídos nos orbitais 2s, 2 deles aqui, e 2p, 4 deles aqui. Então essa seria uma imagem mais ou menos simplificada aí de um átomo de oxigênio com todos os seus elétrons que estão ocupando 2 camadas principais, a camada mais interna de 2 elétrons e a camada mais externa com 6 elétrons. Os 2 átomos de hidrogênio não tem nada demais, né? Cada um tem um elétron, então aqui a gente tem 2 vezes um elétron, então aqui a gente tem mais 2 elétrons provenientes desses átomos de hidrogênio. A gente, na construção de uma estrutura de Lewis, então, portanto, vai se preocupar em distribuir esses átomos mais externos esses elétrons mais externos de todos os átomos da molécula numa molécula só. Então, a gente tem um total aqui de 8 elétrons, 8 elétrons mais externos, e a gente vai tentar distribuir esses elétrons de uma maneira que fique razoável. E aí a gente vai descrever o que significa ficar razoável. Também tem regrinhas para isso, eu vou mencionar essas regrinhas, ainda que eu não acho que decorar essas regrinhas ajude grande coisa. A gente entende essas regras aí mais ou menos de maneira razoável. Então, é claro, a molécula de água a gente conhece qual que é, então não vamos fazer muita história, né? A molécula de água vai ter o átomo de oxigênio e os 2 átomos de hidrogênio, e a gente vai distribuir esses 8 elétrons aqui. Então vamos começar desenhando um elétron para cada átomo de hidrogênio, que é o que eles têm originalmente, e os 6 elétrons do átomo de oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, estão vendo? Eu estou desenhando esses 8 elétrons mais externos das camadas de valência dos átomos que eu tenho na minha molécula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E aí eu vou tentar formar a maior quantidade de ligações covalentes possíveis. Porque compartilhar elétrons faz com que esses elétrons sejam atraídos simultaneamente pelos 2 núcleos. Então, eu quero maximizar o número de ligações. De ligações covalentes, ou o número de elétrons compartilhados. Tá? Porém, eu quero que os átomos não adquiram carga. Ou mais específico, às vezes eles vão ter que adquirir carga. Então eu vou tentar ao mesmo tempo minimizar a carga dos átomos. Carga dos átomos. Eu vou tentar minimizar a carga dos átomos. E aqui é uma questão de treino, né? A gente vai ver muitas estruturas, né? Então, no caso da molécula de água, eu bato o olho aqui, a gente já sabe como a estrutura da molécula de água é, e eu vejo que eu posso compartilhar esses 2 elétrons formando uma ligação covalente aqui. Então, isso aqui eu represento... esses elétrons agora passaram a ser compartilhados, formaram uma ligação covalente. E esse par de elétrons também passou a ser compartilhado e formou uma ligação covalente. De tal maneira que aqui eu tenho agora todos os 8 elétrons distribuídos na minha molécula, formando 2 ligações covalentes.
e 4 elétrons ficaram sem estar compartilhados. Por que eu optei por isso, né? Então vamos ver qual que é a carga desses átomos. Se eu imaginar cargas, e aqui é um termo técnico, tá? Formais. Esse é o termo técnico para a conta que a gente vai fazer agora. Cargas formais. No caso do oxigênio, como é que eu faço essa conta de carga formal? Que é a mesma conta que eu fiz para o hidrogênio lá em cima. Eu imagino que quando eu tenho um compartilhamento de elétrons, como é o caso desse aqui, esses elétrons são compartilhados igualmente entre os átomos. Então, eu imagino que desse compartilhamento de elétrons, metade desse par de elétrons está aqui, portanto tem um elétron essencialmente em média em torno do átomo de oxigênio e um elétron em média em torno do átomo de hidrogênio. E aqui é a mesma coisa. E aí eu conto quantos elétrons tem em torno do átomo de oxigênio, admitindo que os elétrons compartilhados estão igualmente compartilhados entre os átomos. Isso não é verdade quando eu tenho átomos diferentes, né? O átomo de oxigênio ele é mais eletronegativo que o átomo de hidrogênio. Então, esses elétrons vão tender a estar, né? Se a gente pode desenhar aqui, se a gente fosse desenhar a densidade eletrônica, né? Vamos desenhar aqui embaixo, só rapidinho. Se a gente fosse desenhar a densidade eletrônica nessa molécula, com os átomos de hidrogênio, o átomo de oxigênio é muito mais eletronegativo do que os átomos de hidrogênio. Então, se eu fosse desenhar a densidade eletrônica, ela estaria muito concentrada, está desenhada dessa maneira. Tá? Isso aqui seria uma representação mais realista de quantos elétrons tem em torno de cada um desses átomos. Tá? O que eu estou querendo desenhar aqui? Que tem muito mais elétrons em torno do átomo de oxigênio, que é muito mais eletronegativo do que em torno dos átomos de hidrogênio. Então, as ligações químicas que estão envolvidas aqui, né? Essas ligações químicas oxigênio e hidrogênio têm uma concentração de elétrons mais próxima, mais aumentada, né? Uma concentração maior de elétrons em torno do átomo de oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo. A gente vai ignorar na construção das estruturas de Lewis, então vou repetir isso porque é importante. Na construção das estruturas de Lewis, a gente vai ignorar esses efeitos de eletronegatividade. Então vamos voltar para o que eu estava fazendo ali. Eu vou imaginar que o par de elétrons que está compartilhado entre o oxigênio e o hidrogênio está igualmente compartilhado entre esses dois átomos. E aí eu vou calcular em média quantos elétrons tem em torno do átomo de oxigênio. Então, ele tem esses 4 elétrons que estão só nele. Então, o oxigênio está com 4 elétrons, mais 2 elétrons, porque são metade de cada um desses pares, 2 pares de elétrons que estão sendo compartilhados. Então eu simplesmente conto. 1, 2, quantos elétrons tem em torno do átomo de oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, metade desses 2, 6, metade desses 2. Então, nessa estrutura aqui, o oxigênio está com 6 elétrons na camada mais externa. E quantos elétrons na camada mais externa o oxigênio normalmente tem? Oxigênio, configuração eletrônica, 1s2, 2s2, 2p4. Camada mais externa, 2s2, 2p4. Quantos elétrons ele tem? 6 elétrons. Portanto, na estrutura eu tenho 6 elétrons em torno do átomo de oxigênio. E no átomo neutro, eu também tenho 6 elétrons na camada mais externa do átomo de oxigênio. Então, a carga formal é 6 elétrons menos 6 elétrons, que é igual a 0. O oxigênio não tem carga formal. Tá? Esse é um termo técnico, tá? Associado a essa conta aqui. O oxigênio não tem carga formal na molécula de água. E o hidrogênio? O hidrogênio tem configuração eletrônica 1s1. Portanto, ele tem um elétron na camada mais externa e aqui ele tem um elétron, metade desses dois, mesmo argumento. Portanto, o hidrogênio tem um elétron na molécula, menos um elétron que ele tem normalmente já quando ele tem o átomo neutro, portanto, ele tem carga zero. Então, eu coloquei um número de ligações nessa molécula aqui,
minimizando a carga formal, e aqui agora vamos acrescentar esse termo aqui, ó, formal, porque é um termo técnico, tá? É o nome que a gente dá para essas cargas que os átomos têm contadas dessa maneira, pensando que os elétrons das ligações estão igualmente distribuídos entre os átomos. Então, essa molécula aqui, desenhada desse jeito, ela tem carga zero e tem duas ligações covalentes. Então, a repetição, eu só vou reescrever a molécula aqui embaixo, mesma representação, só para limpar um pouco aqui o desenho. Tenho dois elétrons, tenho dois pares de elétrons compartilhados e 4 elétrons que não estão compartilhados com ninguém. E não tem carga em nenhum átomo aqui. Bom, então por que eu estou tentando conciliar esses dois objetivos? Maximizar o número de ligações covalentes e ao mesmo tempo minimizar a carga dos átomos. Né? Então, se eu tivesse tentado fazer isso aqui, né? Se eu tivesse escrito essa estrutura de Lewis, por exemplo, que vai doer no olho. O que é essa estrutura de Lewis? Vamos ver. Nessa estrutura de Lewis aqui, também é uma molécula de água, ó, H2O. Eu tenho um par de elétrons aqui, então 2 elétrons. Aqui outro par de elétrons, é esse tracinho, 4 elétrons. Aqui outro par de elétrons, outro tracinho, 6 elétrons. E mais 2 elétrons, 8 elétrons. São os mesmos 8 elétrons que da camada de valência que eu distribuí para construir a molécula de água que está desenhada aqui. Então, essa aqui é a correta, obviamente, né? Então, eu tenho 2, 4, 6, 8 elétrons. Aqui também, 2, 4, 6, 8 elétrons. Nessa estrutura aqui, eu tenho mais ligações covalentes do que nessa aqui. Então, essa aqui estrutura tem mais ligações. Então, ela é boa nesse sentido. Mais ligações. Então, isso é bom. Então, essa estrutura aqui, ela não é uma boa representação da molécula de água, porque ela deve ser pior no outro sentido. Ela deve ser pior no sentido das cargas dos átomos. Então, a gente precisa entender a contagem da carga nessa molécula aqui. Como é que é a contagem da carga? É do mesmo jeito que eu falei para vocês. Vamos imaginar que os elétrons que estão compartilhados entre átomos estão igualmente compartilhados. Então, por exemplo, aqui tem uma ligação, é um par de elétrons. Vamos imaginar que esses elétrons estão igualmente compartilhados entre esse átomo de hidrogênio e esse átomo de oxigênio, de tal maneira que esse átomo de hidrogênio não tem carga nenhuma, porque ele tem um elétron em torno dele, que é metade dessa ligação química aqui, e ele é neutro com um elétron em torno dele. Então, carga formal igual a zero. Carga igual... Carga é Q, geralmente, né? A gente usa Q para carga. Carga igual a zero. Carga formal. Essa conta que a gente fez igual a zero. E esse hidrogênio aqui? Esse hidrogênio, ele tem está formando duas ligações aqui, né? Isso aqui já deve doer na vista, né? Mas isso aqui está formando duas ligações. Se a gente imaginar que nessas duas ligações, cada par de elétrons está igualmente compartilhado entre o oxigênio e o hidrogênio, significa que tem dois elétrons, ó, dois elétrons em torno desse átomo de hidrogênio. Então, esse átomo de hidrogênio vai ter uma carga formal menos 1. Por que menos 1? Porque o hidrogênio é neutro quando ele tem um elétron só em torno dele. Quando agora ele tem dois elétrons, como está desenhado nessa estrutura, ele tem um elétron a mais do que ele tem no átomo neutro. Portanto, nessa estrutura aqui, a carga formal do hidrogênio é menos 1. E a mesma coisa aqui, e o oxigênio, né? O oxigênio aqui está com um elétron vindo desse compartilhamento, um elétron desse compartilhamento, portanto aqui é o segundo elétron, um elétron desse compartilhamento, terceiro elétron, um elétron que não está compartilhado, quarto elétron, um elétron que não está compartilhado, 5 elétrons. O oxigênio é neutro com 6 elétrons. Se ele está com 5 nessa estrutura, esse oxigênio aqui tem uma carga formal mais 1.
Então, limpando toda essa sujeira, essa estrutura de Lewis aqui, a gente representaria ela de maneira completa da seguinte maneira. Bolinha, 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 bolinha. Carga positiva em cima do átomo de oxigênio, carga negativa em cima do átomo de hidrogênio. Essa estrutura é muito ruim, né? Ela é muito ruim porque ela tem uma carga negativa em cima de um átomo pouco eletronegativo e ela tem uma carga positiva em cima de um átomo muito... Aliás, perdão, que sobrou um elétron. Peraí. Sobrou esse par de elétrons aqui. Ela tem uma carga negativa em cima de um átomo muito pouco eletronegativo e ela tem uma carga positiva em cima de um átomo muito eletronegativo. Portanto, essa estrutura aqui ela não é importante. Ela não é importante para as propriedades da molécula de água. A distribuição dos elétrons na molécula de água é isso aqui. É um monte de elétrons, principalmente concentrados em cima do átomo de oxigênio. Uma estrutura na qual eu represento os elétrons de tal maneira que existe uma grande concentração de carga no átomo de hidrogênio não é representativa disso aqui. Portanto, isso aqui é pouco importante. Para não dizer, de maneira mais geral, que isso aqui é totalmente irrelevante para as propriedades da molécula de água. Muito bem, então a estrutura da molécula de Lewis da molécula de água é essa aqui. Por que é essa aqui? Ela é essa aqui porque eu consigo colocar duas ligações covalentes e todos os átomos são neutros. Não tem cargas formais. E se essa molécula de água perder um H+, né? A gente sabe que a água reage com ela mesma, formando H3O+, mais OH-. Então, o que são as estruturas de Lewis e onde estão as cargas nessas duas espécies aqui? Essa espécie aqui é um oxigênio. Tem 3 hidrogênios. 1, 2, 3 hidrogênios. Quantos elétrons eu tenho nessa espécie aqui? Eu tinha 6 elétrons do átomo de oxigênio, mais 3 vezes um elétron dos átomos de hidrogênio. Vamos colocar, 6 elétrons do átomo de oxigênio, colocar aqui embaixo, ó, mais 3 vezes 1, isso aqui é de cada átomo de hidrogênio. Então, eu teria, em princípio, 9 elétrons, né? 6 mais 3, 9. Só que isso aqui tem uma carga positiva, então está faltando um elétron. Isso aqui é um íon, tem um elétron a menos, então menos 1. Tá? Então, 6 mais 3, 9, menos 1, tem 8 elétrons nessa estrutura aqui. Então, a gente tem que colocar 8 elétrons distribuídos entre esses 4 átomos, maximizando o número de ligações e minimizando as cargas. Nota o seguinte, né? A gente já sabe que colocar 2 ligações num átomo de hidrogênio é uma coisa que não vai funcionar legal por 2 razões. Primeiro, porque isso vai implicar uma carga negativa em torno de um átomo muito pouco eletronegativo. Segundo, né, para quem tem uma familiaridade maior com isso, né, significaria que o hidrogênio que tem uma configuração eletrônica 1s1, nesse caso aqui, estaria com 4 elétrons, né, considerando os 2 pares de elétrons que estão formando as ligações covalentes, estaria com 4 elétrons em torno dele, né, que é a contagem da camada de valência. Isso implicaria uma configuração eletrônica 1s2, 2s2 para esse átomo de hidrogênio aqui. E aí, nesse caso, significaria estar preenchendo um nível 2 do átomo de hidrogênio, sendo que ele normalmente só tem elétrons no nível 1. Isso é muito desfavorável do ponto de vista energético, porque o nível 2 do átomo de hidrogênio tem muito mais energia, muito mais energético do que o nível 1. Tá? Isso é a interpretação mais do ponto de vista de orbitais, né? de preenchimento eletrônico.
De todas maneiras, tem uma carga negativa em torno de um átomo pouco eletronegativo, isso é desfavorável. Então a gente já sabe, hidrogênio só forma uma ligação mesmo, a gente não precisa ficar criando complicações em relação a isso. Então, como a gente tem 3 hidrogênios e um oxigênio e a gente precisa maximizar o número de ligações, a gente vai colocar uma ligação do oxigênio com cada átomo de hidrogênio. Cada uma dessas ligações é um par de elétrons, portanto aqui eu tenho 2, 4, 6 elétrons. E faltam 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons não vão estar formando ligação com ninguém. Então, aí eu coloquei os 8 elétrons que eu tenho que colocar nessa molécula, distribuídos entre esses átomos, maximizando o número de ligações. Porém, agora eu tenho que calcular as cargas, né? Então, vendo, isso aqui é um íon, então isso aqui tem uma carga. Então, essa carga positiva está em algum lugar nessa molécula aqui. E vamos calcular isso. Como a gente calcula isso? É o cálculo de cargas formais. Imagina que para cada uma dessas ligações os elétrons estão igualmente compartilhados entre os átomos. E aí a gente conta os elétrons. Para esse hidrogênio aqui, uma ligação, então um elétron só. O hidrogênio é neutro com um elétron só, portanto, aqui ele tem um elétron só, ele é neutro. Mesma coisa aqui, uma ligação, metade de 2 elétrons é um elétron, portanto, átomo neutro. Uma ligação, metade de 2 elétrons é um elétron, átomo neutro. E agora o oxigênio, que é o caso interessante. O oxigênio aqui tem metade dessa ligação, 1 elétron. Mais metade dessa, 2 elétrons. Mais metade dessa, 3 elétrons. Mais um elétron, 4 elétrons. Mais outro elétron, 5 elétrons. Então, esse oxigênio aqui, esse oxigênio tem 5 elétrons, mais 5 elétrons na camada de valência. O átomo de oxigênio é neutro com 6 elétrons na camada de valência, porque ele tem configuração eletrônica 2s2, 2p4. Então, ele é neutro com 6 elétrons, 2 mais 4, 6 elétrons na camada de valência. Portanto, e nessa molécula aqui, ele está com 5 elétrons na camada de valência, portanto, tem um elétron a menos. Então, existe uma carga positiva neste átomo de oxigênio. Tá? Então, é o átomo de oxigênio que tem a carga positiva no íon hidrônio. O que não é grande coisa do ponto de vista energético, né? Porque a gente está colocando uma carga positiva em cima do átomo mais eletronegativo da molécula. Ainda assim, é isso aqui que é a estrutura mais favorável, porque a opção alternativa é colocar uma carga negativa em cima do hidrogênio, que é tão ruim quanto, e acaba gerando violações aí de níveis de energia que são geralmente que não estão ocupados. Tá? Mas o fundamental é, bom, distribuímos os elétrons, os 8 elétrons dessa molécula de maneira a maximizar o número de ligações, e com isso a gente ficou com uma carga positiva em cima do átomo de oxigênio. E é isso aí, isso aqui é a estrutura de Lewis do íon hidrônio. Tá? Então por isso que muitas vezes a gente vai representar, inclusive eu fiz isso aqui sem querer, né? Eu represento o íon hidrônio dessa maneira aqui. Isso aqui está querendo meio dizer que a carga positiva está em cima do átomo de oxigênio, ainda que nem sempre a gente tome esse cuidado. Como eu não tomei aqui, inclusive, né? Vamos olhar agora o íon hidróxido, né? No íon hidróxido, o íon hidróxido tem um oxigênio, e esse oxigênio normalmente ele teria 6 elétrons para contribuir, os 2s2, 2p4, 6 elétrons para contribuir na camada de valência. Eu botei um ox aqui para não confundir com 0, sei lá, tá? Então, um oxigênio tem 6 elétrons para contribuir, tem um hidrogênio só, teria mais um elétron para contribuir. Portanto, teria 7 elétrons, mas aqui tem uma carga negativa, então tem um elétron a mais. Então, mais um elétron da carga. Então, tem também 8 elétrons. Tá? Tem 8 elétrons na camada de valência do íon hidróxido. A gente tem um átomo de hidrogênio e a gente tem
um átomo de oxigênio. O hidrogênio, a gente já sabe, isso que eu digo, a gente já não precisa ficar especulando demais. O hidrogênio vai sempre formar uma ligação só. É o caso mais fácil de todos. Então, a primeira coisa, bom, esse hidrogênio está formando uma ligação. Está compartilhando um par de elétrons ali, formando uma ligação. Não tem mais o que fazer. Então, a naturalização desses casos mais comuns é o que vai permitir a gente fazer estruturas de Lewis corretamente em geral. Então, o hidrogênio forma uma ligação só, vai estar sempre formando uma ligação só, ligou e pronto. Aí, essa ligação tem 2 elétrons, faltam 6. Então eu preciso colocar mais 6 elétrons nessa molécula aqui, que eu poderia colocar eles em qualquer lugar, mas colocar eles em torno do átomo de hidrogênio seria encher o átomo de hidrogênio com elétrons, isso geraria carga no átomo de hidrogênio e ocuparia níveis de energia muito altos do átomo de hidrogênio. Então a gente não vai colocar, a gente vai colocar os 6 elétrons que estão faltando em torno do átomo de oxigênio. Então tá lá os 6 elétrons em torno do átomo de oxigênio. E aí vamos calcular cargas. Vamos imaginar que essa ligação química aqui está igualmente compartilhada entre os 2 átomos. Esse hidrogênio tem metade do par de elétrons dessa ligação química, portanto ele tem um elétron em torno dele, em média. E ele é neutro, o hidrogênio, com um elétron só. Portanto a carga formal do hidrogênio aqui é 0. E o oxigênio? O oxigênio tem um elétron compartilhado, vindo daqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, metade desse compartilhamento, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oxigênio ele é neutro com 6 elétrons, e aqui ele tem 7. Então, ele tem uma carga negativa. Tá? Como eu falei, a gente geralmente bota essa bolinha em torno da carga negativa para não confundir com as ligações químicas, tá? Isso depende aí da representação, mas... Então, notem, o oxigênio nessa estrutura aqui tem um elétron a mais em média circulando em torno dele do que teria no átomo neutro. Isso implica que ele tem uma carga formal. Carga formal negativa. Ok? Então esses são os princípios norteadores da construção de uma estrutura de Lewis. Então esses são os princípios norteadores da construção de uma estrutura de Lewis, né? E a gente vai aqui agora representar outras estruturas, simplesmente tentando seguir esses conceitos sem ficar plenamente obcecados por seguir regras, mas tentando assimilar isso de maneira razoavelmente intuitiva, né? Então, outros átomos, né? Carbono. Os átomos mais importantes para a gente. Carbono. Carbono tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p2. Que significa que tem aqui, 4 elétrons na camada de valência. Então, isso é o que importa para a gente construir as estruturas de Lewis. O carbono normalmente tem 4 elétrons na camada de valência, portanto, ele vai compartilhar esses 4 elétrons ou não com outras moléculas, com outros átomos, perdão, formando ligações químicas. Nitrogênio. Nitrogênio tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p3. Portanto, ele tem 5 elétrons na camada de valência. E são esses 5 elétrons que vão ser importantes para a formação das estruturas de Lewis. Enxofre. Enxofre. O enxofre tem configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Tá? Essa é a configuração eletrônica do enxofre. Como a gente sabe isso? Não precisa adivinhar nada. A gente vai lá na tabela periódica.
Então tá lá, configuração eletrônica do enxofre, dá para ver aqui embaixo, ó, 3s2, 3p4. É a configuração eletrônica do neônio, que é esse átomo aqui, terminada em seguida de 3s2, 3p4. Neônio o que é? É hélio 2s2, 2p6. Então, hélio é 1s2. Então, a configuração eletrônica do enxofre é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Que foi o que eu coloquei lá. Né? Voltando para a nossa estrutura. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Ou seja, a gente está interessado na camada de valência, que é nos elétrons mais externos. Esses 6 elétrons aqui, tá? Que são os elétrons mais externos do enxofre. Muito bem, então vamos construir moléculas comuns que contenham esses átomos. Né? Então, por exemplo, o CH4, molécula de metano. Né? Molécula de metano. Quantos elétrons tem nessa molécula aqui? Tem 4 elétrons do carbono, 4 elétrons do carbono, mais 4 elétrons, 4 vezes 1 elétron do átomo de hidrogênio. Isso aqui dá 8 elétrons. E aí, de novo, né? A gente não adianta ficar especulando demais. A gente tem que colocar esses 8 elétrons que tem nessa molécula distribuídos formando a maior quantidade de ligações possíveis. Uma regra que vai aparecer nos livros didáticos é que o átomo de maior massa molecular ou o átomo mais eletronegativo, às vezes vai ser o átomo, em geral é o átomo central. Então, carbono é o átomo de maior massa molecular aqui, então ele vai ser o átomo central da molécula. Mas eu acho que aqui o costume e a intuição acabam dominando sobre essas regras, na verdade. E aí a gente tem 8 elétrons para distribuir aqui. Sabendo que cada hidrogênio vai formar uma ligação só, vamos colocar as ligações nos átomos de hidrogênio. E tá ali, né? Cada ligação dessas corresponde a um par de elétrons, então a gente já tem os 8 elétrons distribuídos. Carga formal, assumindo que cada uma dessas ligações tem os elétrons igualmente distribuídos entre os dois átomos. Cada hidrogênio está com um elétron só, portanto neutro, e o carbono está com 1, 2, 3, 4, portanto também neutro, porque o átomo de carbono é neutro com 4 elétrons na camada de valência. Se por outro lado a gente tivesse essa molécula aqui, vamos agora para algumas situações um pouquinho mais elaboradas, né? H, que é o ácido fórmico, só que na sua forma desprotonada, HCOO-. Né? Como é que a gente vai distribuir agora? Quantos elétrons tem nessa molécula aqui? Tem um elétron do átomo de hidrogênio, vindo do átomo de hidrogênio. 4 elétrons da camada de valência do átomo de carbono, mais 4 do carbono, mais tem 2 oxigênios, cada oxigênio vem com 6 elétrons na sua camada de valência, que a gente viu lá em cima, 2 vezes 6, então isso aqui é 2 vezes o átomo de oxigênio, e a molécula, aqui esse ânion tem uma carga negativa, portanto tem um elétron a mais 1. Isso aqui é o número de elétrons. Então tem 1, 5, 6, mais 12, 18 elétrons. Tem 18 elétrons nessa molécula. E aí a gente tem que distribuir esses 18 elétrons entre esses átomos aí. Então vamos colocar o carbono aqui no meio. Vamos colocar um oxigênio aqui, um oxigênio aqui. Eu sei o resultado, né? Então é um pouco... eu acho que é impossível dissociar o fato de a gente conhecer estruturas químicas da construção das estruturas, né? Eu sei o resultado, mas o importante é que a gente vai bater o olho na molécula e ver que isso faz sentido. E a gente vai ter que acostumar a bater o olho na molécula e identificar propriedades importantes dessa molécula para a sua reatividade em função da estrutura desenhada. Então, o hidrogênio vai estar aqui formando uma ligação covalente com o carbono. A gente vai colocar, eu vou já representar dessa maneira aqui, porque eu sei que isso é assim, então o carbono a gente vai discutir por que isso é assim. Eu vou colocar 2 ligações químicas
duas ligações covalentes entre o carbono e o oxigênio, uma ligação covalente entre o carbono e esse outro oxigênio. Por que eu parei por aqui? A gente vai dar, eu vou mostrar por que eu parei por aqui. Mas, e aqui ainda quantos elétrons eu já coloquei? 1, 2, um par de elétrons aqui, 2, 4, 6, 8. Tá vendo? Ainda faltam 10 elétrons para serem colocados nessa molécula. Tá? Então vamos colocar esses 10 elétrons. Vamos colocar 1, 2, 3, 4. E agora eu vou colocar os outros 6 aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí olhem o seguinte, agora eu vou calcular as cargas formais. Então, o hidrogênio está compartilhando esse par de elétrons, portanto ele está com em média um elétron em torno dele, e ele é neutro com 1. Então, o hidrogênio tem carga formal 0. Vamos botar amarelinho aqui. O carbono está compartilhando esse par, compartilhando esse par, compartilhando este par, compartilhando esse par. Então, ele está compartilhando 4 pares, o que significa 4 elétrons em média em torno dele, metade de 8, metade de 4 pares. Portanto, ele também, e o carbono é neutro com 4 elétrons, aqui, né? Portanto, também carga 0, carga formal 0. Então, esse oxigênio aqui tem um par, 2 pares, 3, 4, 5, 6 elétrons. O oxigênio ele é neutro com 6 elétrons na camada de valência, portanto, esse aqui também tem carga 0. E, finalmente, esse oxigênio aqui, né? Ele tem um par compartilhado, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons em torno dele. E o oxigênio é neutro com 6 elétrons em torno dele. Portanto, esse oxigênio aqui está com uma carga negativa. Ele tem um elétron a mais do que tem no átomo, neutro. Portanto, ele tem uma carga negativa. Esse oxigênio aqui, nessa representação aqui, tem a carga negativa que esse ânion possui. Então, a estrutura de Lewis dessa molécula aqui, ela é essa aqui. Vamos representar ela sem aquela sujeira lá, sem aqueles marquinhas amarelas. São 6 elétrons. Perdão, aqui eu fiz errado. Tá aqui desenhadinho. Tem 6 elétrons que não estão sendo compartilhados nesse átomo de oxigênio aqui. De cima. Tem 4 elétrons não compartilhados no átomo de oxigênio de baixo. E por causa disso, como esse aqui tem 6 pares de elétrons não compartilhados e um compartilhado, tem uma carga negativa em cima desse átomo de oxigênio aqui. O que é importante disso, né? O importante disso é que isso aqui é um ânion, né? E ele é um ânion de um ácido fraco, que é o ácido fórmico. E se ele encontrar um H+, um H3O+, em solução, ele pode atacar, essa é a palavra que a gente usa, né? Atacar esse hidrogênio e roubar esse hidrogênio dessa molécula de água. E aí, ao roubar esse hidrogênio dessa molécula de água, o que vai acontecer? Um desses pares de elétrons aqui, que não está compartilhado, vai passar a ser compartilhado com o hidrogênio que ele pegou da molécula de água. Então, isso aqui vai passar a ter essa estrutura de Lewis aqui. Aqui embaixo não mudou nada. E aqui em cima, percebam, eu tinha 3 pares de elétrons não compartilhados. Um desses pares de elétrons agora vai passar a ser compartilhado com um H+, que veio lá da molécula de água. Tá? Então, agora essa é a nova estrutura de Lewis. E agora, o que aconteceu com esse oxigênio aqui? Esse oxigênio agora tem em torno dele, metade dessa ligação, 1 elétron, metade dessa ligação, 2 elétrons, 3, 4, 5, 6. O oxigênio é neutro com 6, portanto, agora ele tem uma carga 0. Então, essa é a estrutura do ânion do ácido fórmico, e essa é a estrutura do ácido fórmico protonado. Aqui tem uma carga negativa que está localizada em cima de um desses átomos de oxigênio. Tá? Na verdade, tem uma deslocalização aqui, mas esse é um tópico mais avançado. Está localizada num átomo de oxigênio, a carga formal está aqui. E
Aqui o oxigênio foi protonado, ou seja, ele capturou um próton de um H+, que tinha na solução, e agora ele passou a ser neutro. Tá? Ele passou a compartilhar um desses pares de elétrons que estava só localizado sobre ele. Então, tá vendo? Isso vai mostrando que essa estrutura de Lewis desenhada dessa forma dá indícios de como é a reatividade dessa molécula. Então, com o tempo, a gente vai treinando, fazer estruturas de Lewis diferentes e a gente vai se habituando a enxergar coisas assim. Se eu desenho, por exemplo, um ácido acético, que tem essa estrutura aqui, H3C, essa parte aqui não muda, COO, e eu coloco os elétrons dessa maneira, eu vou me habituar com o tempo a bater o olho nisso aqui e ver, olha, esse oxigênio está com 6 pares de elétrons não compartilhados e uma ligação só. Oxigênio formando uma ligação só. Ele tem uma carga negativa. É só contar. Ele vai ter uma carga negativa aqui. Ou, íon hidrônio. Opa, o oxigênio está formando 3 ligações. O oxigênio formando 3 ligações, dá 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Opa, o oxigênio tem uma carga positiva. Isso vai ser importante para a reatividade dele. Amônia, então NH3, a gente não falou do nitrogênio, que tem 5 elétrons em torno dele. Amônia tem fórmula NH3. Então, como é que é a estrutura de Lewis da amônia? NH. Quantos elétrons tem nessa molécula aqui? Tem 5 elétrons na camada de valência do nitrogênio, mais 3 elétrons desses 3 hidrogênios. Então, isso aqui dá 8 elétrons. Aqui, quantos eu já desenhei? 2, 4, 6. Faltam 2. Então, mais 2 elétrons em cima do átomo de nitrogênio. Quantos elétrons em média tem em torno desse átomo de nitrogênio aqui? 1, 2, metade de cada uma das ligações. 1, 2, 3, 4, 5. O nitrogênio é justamente neutro com 5, portanto aqui ele não tem nenhuma carga. Mas esse par de elétrons aqui, tá vendo? Esse par de elétrons aqui que não está compartilhado com nada, pode vir a ser compartilhado. E ele pode, inclusive, pegar um H+ de algum lugar. Então a gente representa isso assim. Esse par de elétrons que está bobeando pode pegar esse H+. E aí isso aqui vai formar o íon, o cátion amônio, que vai ter essa estrutura de Lewis aqui. Na qual esse par de elétrons aqui que está formando essa ligação nova era aquele par de elétrons que não estava compartilhado antes. Essa ligação não é diferente das outras, é uma ligação covalente como qualquer outra, mas o par de elétrons que formou essa ligação não estava compartilhado antes. Mas bom, se esse par de elétrons não estava compartilhado e o nitrogênio era neutro, se agora ele passou a compartilhar esse par de elétrons, se a gente fizer a conta, tem que ter mudado a carga dele. Então, o nitrogênio aqui, quantos elétrons em média tem em torno dele? Metade de cada uma das ligações dá 1, 2, 3, 4. Mas o nitrogênio é neutro com 5. Configuração eletrônica 2s2, 2p3. 5 elétrons na camada de valência. Aqui ele tem 4 em média. Portanto, ele tem uma carga formal positiva. Então, a gente vai se habituar. Bater um olho no nitrogênio formando 4 ligações. Opa, isso é um nitrogênio com carga positiva. E esse é o ânion amônio. Isso aqui não tem nada demais, tá? Muito comum. A gente descreve esse ânion amônio como NH4+, mas a carga positiva é uma carga formal sobre o átomo de nitrogênio, que a gente encontra fazendo esse tipo de estrutura aqui. Então, essa é a maneira de fazer estruturas de Lewis. A gente vai tentar sempre maximizar o número de ligações e maximizando o número de ligações, a gente maximiza a quantidade de elétrons que são compartilhados, tentando não criar cargas muito grandes e muito artificiais sobre os átomos. Com o tempo, isso vai ficando natural. Então, por exemplo, se a gente pega o ácido sulfúrico, H2SO4, são os casos um pouco mais complicados de estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis do ácido sulfúrico é assim. É importante a gente lembrar de representar todos os átomos, todos os elétrons, perdão. Essa é a estrutura de Lewis do ácido sulfúrico. São 4 oxigênios
4 oxigênios, 1, 2, 3, 4, 1 enxofre e 2 hidrogênios. Quantos elétrons tem nessa molécula como um todo, né? Essa é uma conta que a gente sempre tem que fazer para ver se a estrutura está certa. De novo, com o tempo a gente se habitua com isso, a gente acaba batendo o olho sabendo que está certo, mas tem 2 elétrons dos 2 átomos de hidrogênio, então isso aqui é 2 elétrons dos átomos de hidrogênio, mais o enxofre, lembra a configuração do enxofre, é 3s2, tem lá a camada mais externa, é 3s2, 3p4. Tem 6 elétrons do enxofre, mais 4 vezes 6 elétrons do oxigênio. Tá? Então, 4 vezes 6, 24. Então, 24 vindos do oxigênio. Tá? Então, isso aqui é 4 vezes o oxigênio. Tá? Então, o número total de elétrons dessa molécula aqui é 8, mais 24, que são 32 elétrons. Será que estão todos aqui? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 elétrons. O enxofre, quantos elétrons em média ele tem aqui em torno dele? Metade dessa ligação, 1. Metade dessa ligação, 2. Metade dessa ligação, 3. Metade dessa ligação, 4. Metade dessa ligação, 5. Metade dessa ligação, 6. E ele tem normalmente 2 mais 4, 6 elétrons em torno dele. Então o enxofre é neutro. O oxigênio aqui é neutro também. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a mesma coisa, 6. O oxigênio aqui também é neutro. É 1, metade dessa ligação. 2, 3, 4, 5, metade dessa ligação 6, e esse é igual a esse. Então, todos os átomos nessa estrutura aqui são neutros. Tá? Então, essa é uma estrutura que obviamente está correta, né? Enfim, eu poderia tentar propor outras coisas para essa estrutura aqui, e chegaria à conclusão que outras estruturas vão aparecer com cargas estranhas em alguns átomos, ou não tem tantas ligações covalentes como essa aqui. Isso é uma questão de treino e uma questão de ir se habituando, né? Quando as estruturas vão ficando envolvendo átomos maiores e muito mais complicados, isso pode ficar um pouco mais complicado. E às vezes a gente erra, e às vezes a estrutura não é a estrutura mais estável que a gente imaginaria que deveria ser em função das estruturas de Lewis. Mas o que é mais importante é que a gente se habitue a bater o olho em estruturas, principalmente envolvendo esses elementos aqui, os elementos fundamentais que a gente precisa, os elementos essenciais para os quais a gente acaba naturalizando essas representações são hidrogênio, oxigênio, boro às vezes, mas um pouco menos, carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo e os haletos, né? Bromo, cloro, flúor, principalmente porque esses aqui, né? Hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, enxofre, fósforo e alguns haletos compõem essencialmente o principal de todas as moléculas orgânicas, né? Então a gente acaba assimilando de maneira rápida, mas em função dos argumentos que a gente colocou aqui em cima, que quando a gente olha uma molécula e essa molécula tem um átomo de oxigênio e esse átomo de oxigênio está formando 3 ligações, a gente bate o olho, isso aqui é um átomo de oxigênio com carga positiva. Por quê? Porque ele tem em média 1, 2, 3, 4, 5 elétrons em torno dele e ele é neutro com 6. Um átomo de oxigênio formando uma única ligação e com esses 3 pares de elétrons é um átomo de oxigênio com carga negativa. Um nitrogênio formando 4 ligações é um átomo de nitrogênio com carga positiva, porque ele é neutro com 5 elétrons e com 4 ligações ele tem em média 4. Um átomo aqui isso não acontece com muita frequência, né? Mas sei lá, um átomo de flúor formando uma ligação é uma coisa assim numa estrutura de Lewis.
O átomo de flúor ele tem configuração eletrônica 2s22p5. Então ele tem 7 elétrons na camada de valência. E quando ele está formando uma única ligação, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilhando esse aqui, 7 elétrons, ele é neutro. Então, bromo, cloro, flúor formando uma ligação só, que é o normal deles, é a situação onde eles estão neutros. Então a gente tem que ir assimilando essa construção para ver, por exemplo, para quando a gente for ir aprendendo mecanismos de reações químicas, a gente vai vendo que bater o olho nas estruturas e identificar onde estão as cargas e identificar onde tem elétrons que não estão interagindo com e não estão sendo compartilhados em ligações covalentes são os pontos-chave para entender a reatividade das ligações. E com o tempo a gente se habitua a fazer as estruturas de Lewis mais comuns e para os átomos mais comuns e para os elementos mais comuns, e é isso que é importante para adquirir uma certa naturalidade com a representação de equações químicas, né? E daí quando a gente desenha qualquer coisa, por exemplo, sei lá, acetona, né? Que é isso aqui, né? Acetona, o que é isso aqui? Isso aqui é a representação da acetona. Na verdade eu estou fazendo uma representação simplificada dessa molécula aqui. Essa é a molécula de acetona. Tá? E notem que essa representação é uma representação simplificada disso, mas o que eu chamaria atenção numa aula de estrutura de Lewis para essa estrutura aqui? Eu chamaria atenção que eu fiz questão de representar explicitamente esses elétrons que não estão compartilhados no átomo de oxigênio, esses dois pares de elétrons. Então, se essa molécula aqui se encontra, vou representar ela de uma maneira um pouco mais simplificada. Isso aqui é CH3, tá vendo? Esse grupo aqui é um CH3, esse aqui é um grupo CH3. Então são dois grupos CH3. CH3, dois grupos CH3, ligados num carbono. E esse carbono aqui está ligado num oxigênio que tem dois pares de elétrons não compartilhados. Então, esses dois pares de elétrons não compartilhados podem vir a ser compartilhados com alguém. Por exemplo, atacando um íon hidrônio. Né? Poderiam atacar um íon hidrônio. Notem, aqui é um oxigênio formando 3 ligações, portanto é um oxigênio com carga positiva. E aí ele poderia arrancar o hidrogênio desse íon hidrônio. A gente representa aqui, esses elétrons atacam esse hidrogênio, e esse par de elétrons compartilhado vai parar em cima de oxigênio. Esse oxigênio está querendo pegar esse par de elétrons aqui porque ele está positivo, tá vendo? Então, esse par de elétrons compartilhado vem para cima do oxigênio, levando a acetona protonada. Então, um desses pares de elétrons passou a ser compartilhado com um hidrogênio que foi arrancado desse íon hidrônio. Isso aqui é um hidrônio, H3O+. E agora, esse oxigênio está com 1, 2, 3 ligações e 2 pares de elétrons. Portanto, ele está com uma carga positiva. Né? Metade dessas duas ligações, 2 elétrons. Mais metade dessa, 3, 4, 5. Oxigênio é neutro com 6. Então, aqui ele está com uma carga positiva. E aqui a molécula de água foi restaurada. E a gente pode desenhar a estrutura da molécula de água com cuidado. Aquele par de elétrons que estava sendo compartilhado com esse par de elétrons que estava sendo compartilhado com o átomo de hidrogênio no íon hidrônio, H3O+, agora não está mais sendo compartilhado. O oxigênio aqui, que tinha uma carga positiva, passou a ser neutro, porque aqui esse par de elétrons compartilhado contava como um elétron só em torno dele, somando 5 no total em torno do oxigênio, que é neutro com 6. E aqui ele está de novo com 6 átomos elétrons em torno dele. Metade dessa ligação 1, metade 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Então, a representação da estrutura de Lewis dessa maneira dá indícios do que tipo de reação química pode acontecer. Então, esses pares de elétrons podem vir a ser compartilhados, formando novas ligações covalentes, e as cargas dão indícios de onde os elétrons podem ou não, para onde os elétrons podem fluir para que a reação vá acontecendo de maneira espontânea, levando a novos produtos.
Então é essa a naturalização dessas representações e da colocação dessas cargas formais que é importante para a gente adquirir uma certa familiaridade, uma certa intuição sobre a reatividade química de uma maneira geral. Então essa é uma aula fundamental de estruturas de Lewis, tá? Que eu acredito que o entendimento delas e a familiarização com elas é o resultado muito mais de treino do que de escrever diferentes estruturas químicas e olhar para muitas estruturas químicas, de tal maneira que a gente vai assimilando naturalmente onde estão as cargas formais e, claro, a gente tem que saber calcular elas, mas em geral a gente acaba assimilando onde estão essas cargas formais e com o tempo a gente começa a saber usar essa informação para prever e para entender reatividade química de uma maneira mais ampla e mais geral. É como aprender a escrever numa nova língua, né? No começo você aprende letrinha por letrinha, palavra por palavra, depois de um tempo você aprende você incorpora essas palavras no seu vocabulário e aprende a saber usar essas palavras para construir coisas novas, né? Então as estruturas de Lewis são o alfabeto fundamental da reatividade química mais elementar, que pode vir a ser complicado quando as reações começam a ficar muito complicadas, mas aí a gente tem que apelar para argumentos mais detalhados que não vêm ao caso num primeiro estudo de reatividade.